Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Bom, pessoal, como para alguns que não me conhecem ainda, eu me chamo Samuel Santos, eu sou presbítero da igreja Assembleia de Deus, né? E eu quero aqui revelar para vocês o Oculto 3. Este é o quarto vídeo que nós temos aí no meu canal, mas só que este vídeo que eu estou gravando hoje se chama O Oculto 3, pois também tem outro vídeo chamado que é sobre a mensagem de Adão, que se chama que por uma ofensa entrou o pecado na raça humana. Está aí, só você escrever em cima aí, você vai ver logo, vai abrir as minhas mensagens, né? Que é Presbítero Samuel Santos, é o nome do meu canal. E nós estamos aqui, amada igreja e ouvinte, e meus telespectadores aí que está acompanhando estas mensagens, né? E revelando o oculto para quem não conhece, é aquilo que está escondido. É as faças que está por dentro das igrejas, né? Que os pastores de alta posição, de grande prestígios, que eles acham até ser quase da altura de Deus, pelos que eles pregam, pelos que eles falam, sabe? E eles começam a violar as leis, ele infringe as leis, certo? E o que anda com eles são esses sentimentos, como por exemplo, Assembleia de Deus Abreu e Lima, Assembleia de Deus que é do Ministério Abreu e Lima, Assembleia de Deus que é do Ministério Recife, que a Assembleia de Deus Ministério Abreu e Lima é o pastor presidente Roberto José, né? E a Assembleia de Deus Ministério Recife é pastor Ailton, se não me falha a memória, Ailton José Alves, né? São homens que já veio de segunda posição, assumindo estes ministérios, e eles não reconhecem a segunda posição que ele toma, que já pegaram já tudo pronto, tudo já feito, com mais de 500 igrejas, né? O Ministério Recife tem quase 1000 igrejas, creio eu, mais ou menos, nestas quantidades. Bom, meu querido amados irmãos, eu apenas venho aqui falar, é porque esses dois camaradas aí, eles perseguem muito os ministérios pequenos. E nós que somos dos ministérios pequenos, como por exemplo os da Assembleia de Deus Ministério Matinhas, né, são uns ministérios muito simples, e o pastor presidente de lá, né, ele é um pastor, um homem de Deus que tem abraçado a todos quem vem para lá, tanto da Assembleia de Deus, do Ministério Recife, de Abreu e Lima, de outros ministérios pequenos, da Igreja Batista, eles abraçam a todos, né? E eles não fazem acepções de pessoas. Então, meus queridos amados irmãos, outros ministérios pequenos também que tem por aí, Igreja Batista mesmo, já fui lá pregar várias vezes, eles me convidaram e eles abraçam, honra você, eles chamam você para os púlpitos das igrejas, certo? Pessoas amigas que têm colaborado para com o amor do Evangelho, para com o amor do nosso Senhor Deus. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. O apóstolo Paulo, ele disse, se nós não tivermos amor, seria como um bronze que soa ou um sino que retine, a qual seja comparado a nada. É como se fosse uma folha seca levada ao vento, certo? Então, o que eu estou aqui para revelar é que estes pastores da Assembleia de Deus Ministério Recife e da Assembleia de Deus Ministério Abreu e Lima, esses dois pastores presidentes, têm dado uma ordem para as suas ovelhas, para os pequeninos que fazem parte de lá, até mesmo para as autoridades eclesiásticas, para os outros pastores, presidentes, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, oficiais, auxiliares locais, certo? As irmãs dirigentes do ciclo de oração e até aqueles mesmo que não são membros ainda. E eles têm dado maus ensinamentos, dizendo que não é para honrar as pessoas de ministérios pequenos, dizendo que não é para ir visitar as igrejas deles, certo? Dizendo se as pessoas dos ministérios pequenos, os crentes, for visitar para lá, escanteie,
deixe no banco, sabe? Não honre. Nem que seja presbítero ou pastor, se vier, vai ter que ficar no banco, certo? Eles começam a violar as leis, começam a infringir as leis de Deus, porque a Bíblia diz que um presbítero deve ser honrado com duplicada honra. O diácono tem que ser honrado também, como por exemplo, o evangelista, certo? O que nos dá a nós entender é que eles só querem cumprir algo se for da parte do ministério deles. Mas o que nosso Deus está mandando, o que Jesus está mandando, o que os apóstolos estão mandando, é que nós sejamos unidos em uma só fé, em uma só união, em um só Deus, em um só povo. Mas infelizmente esses camaradas, eles lêem a Bíblia Sagrada e interpretam de outro modo. Eles aumentam o tio da palavra de Deus ou às vezes diminui. E Jesus, ele disse, ai daquele que se aumentar um tio das minhas palavras ou diminuir um tio da minha palavra, porque chegará um tempo que Jesus irá cobrar da vida desses pastores, que está dando as ordens todas erradas às ovelhas, e elas estão aprendendo com as ordens que os pastores dos altos ministérios dá para eles. Então, meus amigos, eles não têm um conhecimento bíblico, então eles vão se perdendo por aí. Mas Jesus disse, antes medita nesta lei, de dia e de noite, medite na Bíblia Sagrada, medite nas Santas Escrituras, medite na Bíblia, antes medite nela de dia e de noite, para que não possa tropeçar e nem errar. Mas como os pequeninos muitas vezes não têm tempo de ler a Bíblia, outros também não têm coragem de ler a Bíblia Sagrada, aí vão recebendo as ordens do pastor, que é por direito dado por Deus para ensinar para eles. Mas como os pastores estão ensinando totalmente errado, certo? Então, o que dá a nós entender é que Pedro, Paulo, todos eles dizem, veja bem, importa que nós obedecemos primeiramente a Deus, a depois os homens. Importa que nós obedecemos primeiro a Deus e depois os homens. Bom, mas por que isso? Nós temos que obedecer, quer dizer que nós não temos que obedecer os nossos pastores? Temos sim, mas desde quando eles ensinem o que é correto por dentro da Bíblia Sagrada, certo? Se o teu pastor está te mandando você a não abraçar o teu próximo dos ministérios pequenos, ou não abraçar o teu próximo de outras igrejas, você não vai obedecer ele porque está violando as leis, certo? Você vai ter que obedecer primeiramente a Deus. Vou sim abraçar, vou sim honrar eles. Eles são meus irmãos também. Aí você obedece a Deus em primeiro lugar, porque você está abraçando o seu próximo, você está dividindo o pão com o seu próximo, certo? Você está chorando com o seu próximo, sabe? Jesus disse, chorais com que choras e se alegrais com que se alegram, certo? Nós temos que sentir a dor do nosso próximo, nós temos que honrar eles, temos que chorar por eles e chorar com eles, certo? Mas eles, os pastor Ailton e José Roberto, esses dois pastores e presidentes da Assembleia de Deus do Ministério Recife, eles saem dando ordem, certo? Para as pessoas, as suas ovelhas, odiar as próximas. Porque a partir do momento, se eu sou pastor da igreja, se eu digo assim, às minhas ovelhas, não vá honrar os ministérios pequenos, se ele vir aqui, escanteie, certo? Isso é contribuição para o ódio e é contribuição para a condenação futura que há de vir. Certo? Cuidado, meus irmãos. Preste atenção no que esses camaradas estão ensinando a vocês aí. Certo? Que é para depois, no juízo final, haverá um juízo final. Hoje Jesus está como advogado. Deus hoje é juiz. Mas no dia do juízo final, haverá julgamentos para crente e haverá julgamentos para ímpios. Você sabe muito bem disso aí, o pastor Ailton José Alves. Certo? O pastor Roberto José Roberto. Eu não conheço bem o seu nome, certo? Haverá julgamentos. E a Bíblia Sagrada nos fala que ai dos pastores que não conduziu as suas ovelhas pelo caminho reto. Certo, pastor Roberto José e pastor Ailton? Sabe? Que vocês saem fazendo essas divisões terríveis aí, certo? Vocês saem plantando na mente das ovelhas
coisas terríveis, sementes malignas, certo? O que é que vocês são, afinal? Vocês são pastores, são o quê? Vocês não sabem o que é ser pastor, não? A Bíblia diz o seguinte, meus pastores, que vocês têm uma grande responsabilidade com as ovelhas, certo? Ou vocês pensam que ser pastor só é botar uma gravata, colocar uma camisa, sentar no púlpito, administrar os cascalhos que entram? As verbas? É ser pastor andar de carro novo? É ser pastor de um ministério ampliado, seja, e bem focado, bem conhecido pela internet, certo? É isso que vocês querem, né? É ser pastor, é ser famosos, certo? É ser pastor, é de ter nascido em berço de ouro e participar de uma família que tem altas condições financeiras, certo? Ô, cabeça de camarão, o que é que vocês têm, hein? Aí, na mente de vocês, vocês estão aprendendo Bíblia ou o quê? Vocês não trabalham com amor, não? Vocês estão atingindo o dom supremo de Deus? Aquilo que o apóstolo Paulo ele tem nos falado. O apóstolo Paulo disse que o amor é o dom supremo de Deus. Certo, ô pastor bando de sabidão? Certo? Vocês têm a sabedoria de vocês para andar de ré? É para andar para onde? Para o caminho do inferno? É isso que vocês têm? Para ensinar para suas ovelhas? Agora, as ovelhas, não têm um conhecimento bíblico, certo? Aí se perde pelos maus ensinamentos de vocês, certo? E vocês têm mais outras aí, e tem mais outras. E vocês têm as categorias dos homens, certo? Vocês priorizam os homens, certo? Desqualifica totalmente o evangelho, certo? E repudia a Deus. É isso que vocês fazem. Agora voltando de ré. Vocês repudiam a Deus, certo? Para quem não entende, repudiar é deixar, escantear, certo? E desqualifica totalmente o evangelho e prioriza os homens, certo? O negócio para vocês hoje não vivem mais numa vida espiritual. A vida para vocês é investir nas verbas e saber quanto é que entra para vocês lá escondido. Tudo está oculto, certo? Mas eu tenho que falar isso aqui, tá bom? Ô, meu pastor, o senhor não está gostando, né? Porque eu estou falando isso, né, meu pastor? Ô, meus pastores, vocês estão odiando, né? Terrivelmente isso. Eu não estou falando isso com ódio, não. É com a autoridade de Deus, certo? Entendeu? Porque essa ondinha aí de avareza, isso aí fica para condenação eterna. Certo, meu pastor? Ainda dá tempo, Jesus não voltou, certo? Ele está voltando, viu? Ainda dá tempo de vocês renunciar a essas porcarias e pedir para suas ovelhas e quebrar esse jugo aí, certo? E quebrar esse jugo aí que as ovelhas vão seguindo e trilhando para o caminho errado. Avisa para eles daí que parem com isso, certo? Abraça os pequeninos, honrem ele. Vocês não trabalham com amor, não? Trabalha com o quê? Trabalha com a Bíblia Sagrada, usando a Bíblia para ganhar dinheiro, Usa a Bíblia como se fosse um ponto de comércio? Usa o Evangelho para lucrar? É isso que vocês querem? Jesus está vindo aí, certo? O julgamento está vindo aí. Haverá julgamento para crente, certo? E também para os ímpios. Ou vocês não entendem isso? Não entendem Bíblia, não? Bora, fala. A Bíblia diz o seguinte: no dia do juízo final, no dia dos últimos dias, no dia do juízo final, um grande evento haverá. Universal, certo? Esse grande evento é universal. E Jesus apartará os ímpios e os justos, certo? Os justos serão colocados à direita e os ímpios serão colocados à esquerda, certo? Ô, meu pastor. E ele vai reunir os anjos, certo? A terra, e vai ajuntar todos e ficarão divididos. Os crentes à direita e os ímpios à esquerda, certo? Não é bem assim não, ô pastor Ailton José Alves. Não é bem assim não, ô pastor Roberto José. Vocês pensam que é bem assim? Há uma grande responsabilidade. Deus irá perguntar no dia do juízo final. Jesus, ele está como advogado hoje, mas vai vir como juiz para julgar as 12 tribos de Israel, certo? E vocês vão ter que ser ouvidos, certo? Ele vai ter que ser ouvido por vocês também. Entendeu? Jesus, ele vai sentar no trono. E vocês, cada um de nós, irão se apresentarmos perante ele. E ele efetuará perguntas. E vós vai ter que ter respostas para responder para Jesus. Como é que conduziu as ovelhas? Qual foi o caminho que vocês
ensinaram a elas trilharem. Certo, sabidão, bando de sabidão. Vocês não lêem Bíblia não, é? Sabe o que é isso? As suas cabeças estão ficando cabeça de camarão? É? Porque vocês estudam mais teologia, certo? E o apóstolo Paulo, os apóstolos falaram, aquele que aprender outro evangelho é anátema, certo? Eu sei que a teologia tem algumas coisas inspiradas da Bíblia, certo? Mas por você se aprofundar em mais coisas aí da teologia, esquecendo de honrar e priorizar a Bíblia Sagrada, aí estão mais se agarrando com as coisas que os homens inventam, certo? Hoje nós estamos vivendo dias espirituais, meus queridos, viu? A batalha está travada, Satanás não está brincando não, está de passá-lo rodo, amém? Mas eu tenho algumas coisinhas aqui para vocês hoje, Eu tenho aqui, hoje é terça-feira, e eu tenho algo para vocês, ó pastores da Assembleia de Deus, Ministério Recife, grande coisa, grande coisa, a Assembleia do Ministério Abreu Lima. O que me interessa para mim, o que interessa para Jesus, não é a Assembleia de Deus, Ministério Abreu Lima, nem a Assembleia de Deus, Ministério Recife, não. O que interessa para Jesus é a vida no altar, querido, certo? Não é ministério bem espichado, não é ministério que é bem falado e bem focado e bem famosos, não. O que serve para Deus é a obediência, cumprir as leis que está nas Santas Escrituras, certo, bando de sabidão? Eu tenho algo para vocês. Agora, vamos lá comer Bíblia? Bora comer Bíblia? Vamos lá? Bíblia Sagrada. É pentecostal essa. Vamos lá. Antes de tudo, eu quero aqui deixar para vocês como nosso Deus é fiel. Te agradeço, Jesus. Romanos capítulo 1 e versículo 25. Romanos capítulo 1 e versículo 25. Vamos lá. É tudo por dentro da Bíblia Sagrada. Que diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Não escutaram direito, não? Eu estou com vontade de repetir mais uma vez. Pois mudaram a verdade de Deus, em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus, pastores. Por que vocês ainda ficam teimando? Por que vocês querem violar as leis? Vocês ensinam isso aí para os pequeninos, certo? Isso aqui que está escrito. Por isso, pastores, que Deus permitiu que isso hoje tivesse escrito, porque Ele sabia que vocês iriam adulterar a lei, iriam acrescentar a lei. Porque está escrito, mas serviram mais a criatura e passaram a adorar mais e deixaram de adorar, aliás, deixaram de servir o Criador para servir a criatura, e deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Estou indo logo bem claro neste versículo. O que quer dizer com isso? É que as pessoas evangélicas, as maiorias, eu posso dizer, que deixaram de honrar a Deus, de adorar mais a Deus, para adorar a criatura. O Criador, o que quer dizer aqui é Deus, é que nos criou. A criatura somos nós, até pastores, presbíteros e etc. Como outros aí fora do Evangelho também. E deixaram de adorar a Deus, estão deixando de adorar a Deus para adorar a criatura. Pastor, o Senhor é criatura, pastor.
Hoje o Senhor é filho, porque recebeu Jesus, concordo. Mas em termos geral, é que nós fomos criados por Deus. Então, deixando de adorar a Deus, para adorar a criatura, aquilo que foi criado por Deus. E vocês, pastores, não devem ser adorados, não. Sabe por que eu digo isso? Porque os pequeninos daí que faz parte daí, as ovelhas daí, eles passam o tempo todo dizendo: é pastor Ailton pra lá, é pastor Ailton pra cá, é pastor Ailton José Alves, é Ministério Recife. Eles ficam falando isso o tempo todo, pastor, e eu tenho pena, eu tenho muita pena deles. Porque eles, o tempo que vocês e as suas ovelhas estão perdendo de estar falando é pastor Ailton pra lá, pastor Ailton pra cá, é Ministério Recife pra lá, Ministério Recife pra cá, era o tempo de estar falando de Jesus. Jesus faz, Jesus pode, Jesus é o único que pode salvar, Jesus é o máximo, Jesus é extraordinário, sabe? O pastor Ailton, o pastor Roberto José. E em Abreu Lima a mesma coisa, eles não param de falar. Olha, Abreu Lima hoje vai estar bombando, Abreu Lima hoje, sabe? É aquilo tudo. Pastor Roberto José é aquilo tudo. Quando o pastor Roberto José veio para aqui, para Paulista, de um bairro chamado Jaguarana, inauguraram uma igreja, e eu estava perto, e foram colocar a pedra fundamental, né, que coloca ali no púlpito das igrejas, para edificar a pedra fundamental. E os irmãos começaram a falar o tempo todo: pastor Roberto José vem aí, vamos se preparar, pastor Roberto José vem aí. Ô pastor, o senhor não é digno de glória não, pastor. Certo, pastor? Ô pastor, o senhor deveria repreender isso das suas ovelhas que vocês ensinaram. Tá gostando, pastor? O senhor, pastor Ailton, pastor Roberto José, tá gostando de ser adorado, é? Tá gostando? Eu sei, muito bem. Estão gostando porque as pessoas, as suas ovelhas ficam... É Ministério Recife? Não, Ministério Recife é o máximo. Pastor Roberto José, pastor Ailton, ele está vindo aí. Ele dizem que até quando o pastor Ailton está vindo, as ovelhas dizem: olha, vamos se preparar que pastor Ailton José Alves estão vindo aí. Ele está vindo aí, ele com a sua equipe de pastores. Ô pastor, vocês não passam de ser pó e cinza, sabia? Sabia disso? Ô pastor, por que vocês não repreendem isso? Vocês vão deixar as suas ovelhas entrar com atos de adoração a vocês? Toda adoração, toda honra pertence ao nosso Deus. Agora a Bíblia Sagrada nos diz: quando o homem ele é de honra, quando o homem, aliás, ele é um homem de Deus, aí ele merece honra. E não toda honra. Honra. Jesus falou: o homem, quando ele é de Deus, ele merece honra. Não toda honra. Agora, toda honra e toda glória é entregue ao nosso Deus Todo-Poderoso. Certo, ô pastor? Porque vocês não ensinam isso aí para suas ovelhas? Ensina a eles, pastor, que eles não devem puxar os seus sacos. Certo, pastor? Que eles não devem adorar vocês. Certo, pastor? Que eles não devem engrandecer vocês. Vocês não são dignos disso não, pastor. Nós não somos dignos. Nós somos falhos, pastor. Ô pastores, cadê vocês? Quebra esse jugo aí. Bora. Vamos pregar o evangelho e ensinar o que é útil para as ovelhas. Amém, pastor? Vocês não querem trabalhar com amor. Vocês estão atingindo o dom supremo. Aquele dom que leva ao céu. É o amor, é o primeiro. Amor, o dom supremo quer dizer o especial, o primeiro. Certo, ô pastor? Então, se você atinge o amor, como é que vocês querem ver a Deus? A Bíblia diz: se não houver santidade, o cristão jamais verá a Deus. Isso é, entre aspas, em ambas partes. Certo, ô pastor? Então, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Tá vendo? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Estão mentindo para suas ovelhas. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Estão servindo mais aos pastores, mais aos homens famosos por aí também, fora do evangelho, que tem os ímpios adorando. Certo? E agora vocês estão pegando um alto título, como se fosse quase Jesus? Ô pastores, quebre isso aí. Ensina para as ovelhas que deixem de adorar vocês. Fale para ele quando vocês pegar o microfone e diz que vocês é pó e cinza. Fale isso para eles, pastores. Eu digo isso quando vou pregar nos púlpitos das igrejas. Certo, pastor Roberto José? E eu quero trazer aqui umas evidências hoje aqui. É sobre um fato que aconteceu. Em primeiro lugar, eu quero revelar aqui
o que o pastor Ailton, aí o pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Recife, ele falou sobre os ministérios pequenos e bateu em mim, todo mundo, e etc, etc, etc. Ele disse que as igrejinhas pequenas eram fundo de quintal. Pastor Ailton, como é que o senhor diz, pastor, que os ministérios pequenos, eles são fundo de quintal? Então, pastor, quer dizer que o seu ministério, a Assembleia de Deus Ministério Recife, ela também foi fundo de quintal um dia, né, pastor? Mas por que o presbítero Samuel Santos? Por que, pastor? O seu ministério começou com uma igreja. Se começar com duas também ainda é pequena. Certo, pastor? Você não se lembrou um dia que o seu ministério, pastor, ele começou com uma igreja. Se é com uma igreja que ele começou, né, pastor? Eu jamais quero desonrar aquilo que é de Deus, aquilo que é obra de Deus. Aí poderia ser também seu ministério fundo de quintal, né, pastor? Um dia já foi, está selado. Pastor, deixe de se apegar ao ministério. Pastor, deixe de amar ministério. Pastor, sabe o que Jesus falou? Que os fanáticos não subirão. Ô pastor, deixe de ser fanático, certo? Deixe de se apegar a ministérios. Deixe de se apegar a templos feitos por mão de homens. Certo, ô pastor? Ensino para as ovelhas aí, as suas ovelhas que faz parte daí. Diga a ele que deixe de se apegar a ministérios. Vocês já dormem, vocês estão com traumas. Vocês, pastor, estão com depressão. De tanto falar em ministérios, de tanto se apegar ao Ministério Recife. Vocês, quando vão pregar, vocês de Assembleia de Deus de Recife. Vocês anunciam aí no canal de vocês, eu vejo. É o pastor Ailton José Alves. É o pastor... É o Ministério Recife, está não sei o que, em disparado em audiência, ô pastor. Nós estamos aqui para honrar a Deus. Nós estamos aqui, ô pastor, para abraçar a nós todos. Pastor. Vocês têm que aprender mais Bíblia, sabia? Tem que aprender mais Bíblia. Vocês não estão aprendendo isso. É como eu já falei no primeiro Oculto 1, revelando o Oculto 1, no primeiro vídeo meu, revelando o Oculto 1. Esse revelando o Oculto 1, eu falei uma palavra que diz assim: ou vocês estão lendo a Bíblia Sagrada de ré, ou estão lendo e não estão entendendo. Certo, pastor? Leia a Bíblia Sagrada com mais clareza. Certo? Não use a Bíblia Sagrada para ganhar dinheiro, certo? Não use a Bíblia Sagrada para querer fazer um ponto de comércio, certo, pastor? Pelo menos os ministérios pequenos, eles têm se utilizado, sabem que, pastor? Aqui os ministérios pequenos, eles dão as mãos. E sabe o que é que eles fazem? Eles tiram do bolso R$10, outros tiram R$20, outros tiram R$30 e faz ali um conjunto de pessoas e levanta um dinheiro que é para, pastor, fazer sabe o quê? É para ajudar as pessoas carentes, sabe? Nós formamos cestas básicas e já mandamos para as pessoas carentes no ministério onde eu fiz parte, certo? E a gente procura as pessoas que estão passando necessidades, certo, pastor? Coisas que vocês não fazem, né? Coisa que você só quer arrastar das ovelhas, pedir R$30 por fora do dízimo das ofertas para construir templos, certo? Pedir R$20, R$40 para comprar cadeiras, certo, pastor? Então, tudo isso aí vocês estão fazendo, pastor. Temos que parar com isso, certo? E amar. Usa o dinheiro da igreja para fazer as boas ações. Usa o dinheiro da igreja para a manutenção da igreja, para a manutenção do ministério, certo? Usa as ofertas, o dízimo. Também eu sei que você tem direito a ser salariado, mas sobra muito dinheiro. Sobra muito, muitíssimo dinheiro. Certo, pastor? Que coração é esse de vocês? Vocês querem pregar o amor, pastor?
Vocês passam por aí, viu as pessoas necessitadas de um pão, né, pastor? Tem pessoas aí que são simples, que faz parte do ministério de vocês. Isso aí, pastor, o senhor não olha o seu ponto de vista de querer só abrir igrejas, a qual chegou aos nossos conhecimentos, que o Senhor só quer abrir igrejas em avenidas, certo? Lugares mais adequados, lugares mais de posição social, de alta posição social, certo? Avenidas onde passa muitos carros novos, carros velhos, também passa dos tipos de carros, mas passa muitas pessoas da alta, certo? Certo? Que é para atrair as pessoas da alta, pastor, né? Apoio nossos ministérios, ele tem uma diferença, trabalha muito pelo amor. Nós temos igrejas construídas em favelas, certo? Em barreiras, certo? Em sítios, certo? Nós não procuramos dízimos e ofertas, mas a igreja, o ministério é necessitado pelo dízimo e as ofertas, certo? Concordo, sim. Mas o nosso ponto de vista não está em correr doido atrás do dinheiro. Nosso ponto de vista é de socorrer as almas, de ganhar elas para Jesus, certo, pastor? O ponto de vista de vocês aí, pastor de Abreu e Lima e do Ministério Recife, é de estar focado em levantar a igreja para ter fonte de renda? É, pastor. Nós não estamos preocupados com isso, não. Nós estamos preocupados em salvar almas e resgatar almas para o reino de Deus. Certo, pastor? Tudo aqui vai ficar, pastor. O seu dinheiro vai ficar aqui. Certo? O seu carro novo vai ficar aqui, pastor. As suas vestes novas vai ficar aqui, pastor. Certo, pastores? Tudo vai ficar. A qualquer momento você pode partir dessa dimensão aqui para outra dimensão. Certo, pastor? Então temos que vigiar, pastor. Vocês, o ponto de vista de vocês é olhar as altas posições sociais? Jesus disse, olha, eu não vim chamar os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Mas não vim somente chamar justo, mas sim pecadores. Jesus disse, eu não vim chamar justo, certo? Eu vim chamar pecadores, porque os justos, que se acham ser justos, são as pessoas da altas, que diz que não erra, diz que é diferente dos pobres, diz que é diferente dos traficantes, diz que é diferente das prostitutas. Eles dizem, as pessoas da altas condições financeiras, eles dizem que é diferente das pessoas das favelas, certo? Dizem que é diferente das pessoas drogadas, certo? Eles dizem que é diferente das pessoas que vivem mergulhado no mar de pecado, certo? Das pessoas que vivem nas baixas condições financeiras, certo? Mas Jesus veio buscar esses daí, pastores. Jesus veio buscar os doentes de pecado, é isso que ele disse, certo? Jesus, ele não veio chamar justos, certo? Ele veio chamar pecadores. Jesus, ele quis dizer que eu tenho poder, certo? Jesus disse, eu tenho poder. Jesus falou, ele tem poder para dominar o mais vil pecador na face da terra, independente do que seja ele. Certo, pastor? Então, pastor, nós temos aqui uma grande preocupação com isso. É de resgatar as almas. O nosso ponto de vista não é igreja bem bonitona. Para Deus nós temos que dar o melhor. Certo, pastor? E eu venho aqui em Salmos efetuar mais mais alguns versículos, mas eu vou citar, se der tempo ainda, nós iremos efetuar mais alguns. Mas provavelmente, acho que só vai dar tempo de efetuar um versículo. Em Salmos 133, Salmos 133, e o versículo é o primeiro. Amém, pastor? Vamos ler, que diz assim: o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vou repetir mais uma vez. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Pastores, glórias a Deus. E por que vocês não querem viver em união? Hein, pastores? E por que vocês ficam violando as leis? Como eu já falei no oculto, revelando o oculto 1, vocês querem levantar as leis de dentro das igrejas. Certo, pastor? Pastor, nós não temos esse direito de levantar as leis. Algumas coisas foram concluídas aqui na terra, porque Jesus disse, aquilo que será ligado no céu será ligado na terra. Concordo com essa parte, pastor. Mas algumas pequenas coisas que seja referente ao evangelho, certo? Não é aquilo que seja contra as leis que Deus levantou, certo, pastor? Ou sabidão? Levante aquilo que seja do agrado de Deus, certo? Como vocês também, o pastor aí da Assembleia de Deus, Ministério Recife, o pastor Ailton, o pessoal aí da Assembleia de Deus Ministério Recife, não sei quem foi, um dos pastores aí locais, eles convidou o cantor Toinho de Aripibu para louvar lá. Quando o Toinho de Aripibu chegou para cantar, louvar a Deus, cantou aquele hino, fala paletó, paletó não fala nada, paletó não faz jejum, paletó não lê a Bíblia nem hora de madrugada, porque este hino de Toinho de Aripibu fala sobre o pastor que deu oportunidade ao irmão, só dava oportunidade ao irmão se ele tivesse de paletó e gravata. Isso surgiu em um ministério, em uma igreja, não sei qual igreja. Então, quando o Toinho de Aripibu cantou isso no Templo Central, o pastor Ailton José Alves, o pastor presidente do Ministério Recife, ele se levantou e repreendeu o cantor na frente de todo mundo, fez vergonha. Porque o cantor cantou este hino, mas por verdade, ele falou que era um desabafo. Falou, oi, você não canta mais aqui porque aqui é um desabafo. E o cantor Toinho de Aripibu chegou aqui no Ministério Abreu Lima contando isso. Meu Deus, até que ponto, pastor Ailton, o senhor vai chegar? Ele cantou o hino, pastor, falando a verdade dói, não é? Não é, pastor? Esse hino fala paletó, não é? A verdade dói, pastor. Na tua igreja, pastor, só entra quem estiver bem bonitinho, bem vestido, não é, pastor? Tem que estar bem arrumadão, bem vestido. Quer dizer que se uma ovelha aceitar Jesus aí, tiver uma roupa toda rasgada e entrar aí, pastor, quer dizer que o senhor irá expulsá-lo, quer dizer que o senhor irá menosprezá-lo, é, pastor? Tem que ir de roupas, de vestes novas. Né, pastor? Bom, pessoal, é isso aí que nós temos para revelar. As coisas que estão ocultas dentro do evangelho. Daquela vida dos pastores que são presidentes, que diz que tem amor, que diz que tem carinho pelas ovelhas, certo? Que diz que abraça as ovelhas, certo? E infelizmente eles não vivem praticando essas boas ações, certo? E começam a repudiar os próximos dos ministérios pequenos, e eles começam a dar cotovelada, certo? E começam a massacrar e menosprezar os ministérios pequenos, né? E de forma, mas tão brutal, no sentido verbalmente, eles agridem verbalmente, no sentido de humilhar e descartar, certo? As pessoas que fazem parte do ministério pequeno. Bom, pessoal, eu estou aqui e foi concluído mais um vídeo, né? Então, se inscreva aí no meu canal, logo aí embaixo você vai ver Presbítero Samuel Santos. Quiser me acompanhar aí, inscreva-se no meu canal. Não estou aqui, né, para desabafo. E se considerarem desabafo, problema seu. Eu apenas, se for desabafo, é desabafar para os erros que vocês estão cometendo, é revelando, certo? Então, estamos aqui para revelar aquilo que está oculto, certo? Então, pastores, se vocês perseguem um ministério pequeno, mas Deus sempre levanta um para repreender os erros de vocês, certo? Quando Deus naquela época levantava profeta para repreender o povo, não eram as pessoas que não eram evangélicas, não eram as pessoas de outras tribos, não. Quando Deus levantava profetas para repreender, como por exemplo, como o profeta Micaías, que repreendeu o rei Acabe, olha, percebe, eles eram israelitas, faziam parte, certo? Do pessoal de Deus, certo?
Mas observe, olha, percebe. E outros profetas, certo? Repreendia, era o povo de Deus, quando o povo de Deus estava errando. Então, pastor, mesmo se me matarem, certo? Mesmo se eu partir desta dimensão para o reino celestiais, certo? Deus vai levantar outro, mas nunca vai deixar de levantar profeta na terra, certo, pastor? E eu quero dizer aqui para vocês, que eu amo vocês em Cristo Jesus, sim, falo de coração diante do meu Deus, que está aqui nesta hora a ouvir estas coisas. Mas apenas que eu estou revelando é as coisas que estão ocultas, a mais pura verdade. Fiquem com Deus, tenha uma ótima tarde e um ótimo dia, não sei a hora que vocês estão passando aí. E que Deus continue abençoando vocês, abençoe o pastor Roberto José, abençoe o pastor Ailton, abençoe estes ministérios, que Deus abra as portas para eles e salve almas de mais almas, que seja de acordo com os ensinamentos da verdade da Bíblia Sagrada, certo? Porque a Bíblia, ela é prioritária, a Bíblia, ela é pungente, é grandiosa, é magnífico, é extraordinário, certo? Então, iremos honrar a Bíblia Sagrada e honrar Deus. Porque crente que não crê na Bíblia, crente que não honra a Bíblia Sagrada, não honra a Deus. Não. Então pronto. Está aí mais um vídeo concluído. Fique na paz de Deus. Tenha uma ótima hora e um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.